E aí, tudo certo? Quem tá na luta dos concursos públicos sabe bem. Tem alguns artigos que são figurinha carimbada na prova. E hoje a gente vai dissecar três deles que são a base dos direitos sociais: os artigos 22, 23 e 24. A ideia aqui é que no final desta análise, tudo isso esteja bem claro, bem organizado na cabeça, para não ter erro na hora de marcar o X na questão certa. Então, a pergunta que vai guiar o nosso papo é exatamente essa: que direitos sociais são esses, considerados indispensáveis, e o mais importante de tudo, como é que as bancas de concurso gostam de cobrar isso? Entender a lógica, a estrutura de cada artigo é o grande segredo para a gente não cair em nenhuma pegadinha. Vamos lá, então? Bom, vamos começar pelo alicerce de tudo, a base mesmo, que é o artigo 22. É muito importante pensar nele como se fosse uma grande rede de segurança, sabe? Aquela que garante a dignidade da pessoa. É a partir desse ponto que todos os outros direitos sociais que a gente vai ver ganham força e fazem sentido. E aqui está a essência do artigo. Essa frase, toda a pessoa como membro da sociedade, ela é muito, muito poderosa. O que isso quer dizer na prática? Que esse direito é universal, não é um favor, não é um privilégio para alguns, nada disso. É uma condição para pertencer à sociedade. As provas adoram testar o alcance dos direitos, e aqui a resposta não deixa dúvida nenhuma. É para todo mundo. Tá, mas afinal, o que é essa tal de segurança social? Esse slide define o conceito de um jeito bem preciso. E muita atenção aqui, não estamos falando só de aposentadoria, de previdência. É um direito bem mais amplo, que quer garantir tudo aquilo que é indispensável para uma vida digna e para que cada pessoa possa se desenvolver livremente. Guarda bem essas palavras-chave: indispensáveis, dignidade e livre desenvolvimento. Elas são o coração do artigo. Agora, um ponto super importante, aquele que as bancas amam explorar em questões. A efetivação desse direito não é mágica, não acontece do nada. O artigo coloca algumas condições bem claras. Ele diz que a satisfação desses direitos depende do esforço nacional e da cooperação internacional, sempre considerando a organização e principalmente os recursos de cada país. Isso significa que é um direito que avança aos poucos, conforme as possibilidades do Estado. Muito bem, saindo daquela proteção mais geral da rede de segurança e entrando agora na ação do indivíduo, a gente chega no artigo 23. Aqui o foco muda. Agora a gente fala do trabalho como um pilar da dignidade e da autonomia da pessoa. Vamos ver como ele é estruturado? Olha só que esquema legal. Fica muito mais fácil de memorizar assim, né? Pensa nesses 4 pilares, que estão totalmente ligados um ao outro. Primeiro, o direito de ter um trabalho. Segundo, a liberdade de escolher esse trabalho. Terceiro, que as condições sejam justas. E quarto, a proteção caso esse trabalho falte. Visualizar desse jeito ajuda demais a fixar o conteúdo. E dentro daquelas condições equitativas a gente tem este princípio, que é um clássico de prova. O artigo é super claro: sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Essa é uma daquelas frases que tem que estar com um marca-texto no material de estudo. A banca pode até tentar criar um cenário para confundir, mas o texto da lei é direto, não deixa nenhuma margem para dúvida. Mas calma, que o artigo 23 ainda não acabou. O texto vai além do simples ato de trabalhar. Ele vai mais a fundo na qualidade dessa relação de trabalho e fala de 2 pontos importantíssimos: a remuneração e o direito de se organizar coletivamente. Aqui temos outro conceito jurídico que merece atenção: remuneração equitativa e satisfatória. Percebe que o texto não fala só em salário mínimo, é algo mais amplo. É uma remuneração que tem uma função social bem específica. E o que essa remuneração precisa garantir na prática? O slide detalha bem. Ela tem que assegurar uma vida digna não só para quem trabalha, mas para sua família também. E tem mais um detalhe que é genial. O artigo diz que ela pode ser completada por outros meios de proteção social. Isso mostra perfeitamente como os direitos estão todos ligados, conectando este ponto lá com o artigo 22 que a gente já viu. É um sistema. Certo, a remuneração individual está garantida. Mas, como este slide provoca, a dignidade no trabalho não é só um assunto individual. O direito reconhece que a verdadeira força de quem trabalha muitas vezes está na união, na ação em conjunto. E é aqui que entra a parte final do artigo 23. Ele garante o direito fundamental de se organizar em sindicatos. E para quê? Está bem explícito e direto: para a defesa dos seus interesses. É o reconhecimento oficial da importância da ação coletiva para equilibrar as relações de trabalho. Bom, depois de garantir a proteção social com o artigo 22 e o trabalho digno com o artigo 23, a declaração se volta para um aspecto essencial da vida de todo mundo:
o equilíbrio. O artigo 24 vai tratar do direito de recuperar as energias, do direito ao bem-estar e ao lazer. E o artigo é bem objetivo, estabelecendo 3 garantias muito claras, perfeitas para a gente memorizar. Primeiro, o direito geral ao repouso e ao lazer. E esse direito se divide em 2 garantias bem concretas: uma jornada de trabalho com limitação razoável e o direito a férias periódicas pagas. Em prova, é comum tentarem confundir ou omitir um desses pontos, então vale a pena fixar bem essa listinha. Então, o ponto central é este. A gente viu uma progressão lógica, muito bem construída. O artigo 22 traz a proteção social. O 23 foca no trabalho como um meio de vida digna. E o 24 garante o descanso, que torna o trabalho sustentável. Proteção, trabalho e descanso. Juntos, eles formam os pilares essenciais da dignidade humana na esfera social. E para fechar, fica uma reflexão que vai além do decoreba da prova. Esses artigos foram escritos em outro contexto. Hoje, com trabalho remoto, com economia de aplicativos, inteligência artificial, como a gente garante a aplicação real de uma limitação razoável do trabalho ou da proteção contra o desemprego? Pensar nisso não só ajuda a entender o direito, mas a ver como ele se aplica e quais são os desafios dele no mundo real.